galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa aula de hoje, vamos ainda continuar no assunto de ecologia e vamos falar sobre as relações ecológicas, também conhecida como interações ecológicas ou interações entre os seres vivos. Quando a gente fala interação entre seres vivos, é como que os seres vivos se relacionam de forma a se manter no equilíbrio do ecossistema. Estou falando das relações como predação, parasitismo, protocooperação, mutualismo. Todas essas relações são relações que envolvem a participação de seres vivos diferentes, sejam eles da mesma espécie ou sejam eles de espécies diferentes, ou ainda trazendo benefícios ou então trazendo prejuízo para uma das partes. Então, se liga nessa aula para saber mais sobre essas interações entre os seres vivos. Bora lá! Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje e o tema dessa aula será sobre relações ecológicas. Vamos começar definindo o que é esse termo, então, de relações ecológicas. Quando a gente fala nisso, nós nos tratamos sobre os seres vivos. Então, quando a gente fala em ecologia, que nós temos a participação dos fatores bióticos e abióticos, em relação às relações ecológicas, nós vamos falar sobre as relações entre os seres vivos. Então, nós vamos levar em conta somente agora a parte dos fatores bióticos. Nós vamos deixar um pouquinho de lado os fatores abióticos, mas não quer dizer que eles não participam aqui, né, nessas relações ecológicas, tá? Mas nós vamos discutir todos os exemplos de relações ecológicas em cima de interações entre seres vivos. Tudo bem? Bom, então começando, o que seriam relações ecológicas? Elas seriam as interações entre os seres vivos que podem ocorrer com a mesma espécie, então entre indivíduos de mesma espécie, ou então entre indivíduos de espécies diferentes. Então nós podemos dividir aí essas interações ecológicas dessas duas formas, de indivíduos da mesma espécie ou se são de indivíduos de espécies diferentes, tá? Bom, ainda nós temos que essas relações ecológicas, elas vão determinar como, né, que ocorre o modo de vida desses seres vivos, como que eles se relacionam com o meio ambiente onde eles estão. E isso, né, lógico que inserido dentro de um ecossistema. Então, quando a gente inclui fatores bióticos e abióticos de um local, nós consideramos um ecossistema, tá? Então, as relações ecológicas vão determinar justamente isso, como que esses seres vivos se interagem, né, se relacionam com o meio ambiente onde eles estão. E nós temos a terceira parte, né, a terceira definição, que essas relações elas buscam, né, estabelecer como que os seres vivos eles vão adquirir os recursos necessários para a sobrevivência deles. O que seriam esses recursos? Esses recursos seriam alimento, seria a água, seria um espaço físico onde eles estão, o nicho ecológico onde eles estão, o habitat que eles vivem, ou então busca de parceiros para a reprodução, tá? Tudo isso são as condições, né, que os seres vivos buscam por meio dessas relações ecológicas, tá? Então eles procuram adquirir os recursos, certo? Bom, e aí, vamos definir agora, né, os tipos de interações que nós podemos ter entre os seres vivos aqui. Então, nessa aula de hoje, basicamente nós vamos estudar diferentes tipos de interações entre os seres vivos, que são essas relações ecológicas, tá? Bom, eu já falei no começo aqui para vocês que elas podem ser de indivíduos da mesma espécie, e quando nós temos interações de indivíduos da mesma espécie, nós falamos o termo intraespecíficas. Então é isso que ele quer dizer. Intraespecífica quer dizer que os seres vivos que participam dessa determinada interação ecológica, eles serão todos da mesma espécie, tá? Quando nós falarmos que essas interações elas são interespecíficas, quer dizer o quê? Quer dizer que os seres vivos que participam dessa interação ecológica, eles serão de espécies diferentes. Tudo bem? E nós podemos dividir essas interações ecológicas, essas relações, de duas outras formas. Nós podemos dizer que elas são harmônicas e elas são desarmônicas, tá? As interações, quando elas são harmônicas,
dá a ideia, né, quando a gente fala que é harmonia, né, dá a ideia de que todo mundo sai ganhando, mas não é bem assim. As interações, as relações, para elas serem consideradas harmônicas, basta que nenhum dos participantes envolvidos saiam no prejuízo, tá? Não necessariamente envolve que todo mundo sai no lucro, tá? Mas necessariamente nenhum pode sair no prejuízo para que elas sejam consideradas harmônicas. Então, a correta definição seria justamente isso. São relações entre seres vivos em que não há prejuízo para nenhum dos indivíduos que participam dessa relação. Já as desarmônicas, elas são interações que ocorrem entre seres vivos em que pelo menos um deles vai sair no prejuízo, tá? Então, um dos indivíduos participantes ali dessa interação vai sair prejudicado de alguma forma, tá? Então, se houve prejuízo, é desarmônica. Tudo bem? Bom, então nós vamos estudar nessa aula de hoje vários exemplos de interações que elas serão intraespecíficas harmônicas, intraespecíficas desarmônicas, interespecíficas harmônicas e interespecíficas desarmônicas, né? Fazendo um joguinho aqui, ó, né, de 2 a 2 dessa classificação. Nesse exemplo aqui ao lado, eu já quis colocar esses dois exemplos justamente para mostrar para vocês esses quatro tipos de interações que ocorrem entre os seres vivos. Nessa primeira foto aqui, ó, que vocês podem ver as abelhas, como são todos indivíduos da mesma espécie, então elas serão, né, essa primeira foto é um tipo de interação que ela é intraespecífica, tá? Então ela aqui, ó, todas são da mesma espécie, portanto, intraespecífica. Já nessa outra foto aqui de baixo, ó, onde mostra um leão tentando pegar, né, a sua presa, uma zebra, são duas espécies diferentes. Então, o leão é uma espécie e a zebra é outra espécie. Ó. Temos uma espécie aqui e a segunda espécie aqui. Se são duas espécies diferentes interagindo entre si, então é uma relação interespecífica, certo? Bom, nessa foto aqui de cima das abelhas, elas mostram também para a gente o quê? Todas elas vivem ali, ó, né? Todos da mesma espécie, vivem em uma sociedade, né? E elas determinam uma relação em que ela é harmônica. Por quê? Porque é uma relação onde todos eles interagem entre si, sendo que nenhuma delas é prejudicada, tá? Então todas elas fazem um esforço em comum de viverem juntos para o bem de toda uma colmeia. Então essa também é um exemplo de uma interação que ela é harmônica. Já nessa outra aqui de baixo, né, que mostra o leão e a zebra ali, é uma interação em que um deles certamente vai sair no prejuízo, tá? Quem que vai sair no prejuízo? Nesse caso é a zebra, né, que ela vai ser devorada, vai ser comida pelo leão, tá? Então, como ela saiu no prejuízo, então essa foto aqui de baixo também é um tipo de interação desarmônica, tá? Então, com esses dois exemplos aqui, ó, já deu para ter uma ideia de o que é uma relação intraespecífica e interespecífica, harmônica e desarmônica. Tudo bem? Bom, então nessa aula de hoje, como eu falei para vocês, nós vamos passar toda essa nossa aula dando exemplos para vocês de tipos de interações, de relações ecológicas existentes entre os seres vivos. Aqui estão os principais exemplos dessas relações, tá? Então nós vamos estudar, né, primeiro as intraespecíficas, e das intraespecíficas nós vamos começar com as harmônicas e depois as desarmônicas. Como interação harmônica, nós vamos falar primeiro sobre colônia e sociedade, e depois das desarmônicas, a competição intraespecífica e o canibalismo, tá? Depois nós vamos passar para as interações de espécies diferentes, que serão as interespecíficas. Vamos também falar sobre as harmônicas e depois das desarmônicas. Das harmônicas aqui, ó, nós temos bastante, né? Então você pode ver que nas interespecíficas nós temos bastante relação aqui entre os seres vivos. Das harmônicas falaremos sobre protocooperação, mutualismo, inquilinismo, comensalismo, epifitismo, epizoísmo e forésia.
Já as desarmônicas falaríamos sobre competição inter, predatismo, parasitismo, herbivorismo, amensalismo e esclavagismo, tá? Vou passar então essa aula para vocês toda falando sobre exemplos dessas relações existentes aqui, então, entre os seres vivos, ok? Começando então. Primeiramente, vamos começar pela intraespecífica harmônica, tá? O primeiro que eu coloquei aqui, o primeiro tipo de relação, é o do tipo colônia, tá? Esse sinalzinho que eu coloquei aqui para vocês, ó, mais barra mais, significa o quê? Que é uma interação entre, né, os organismos que participam, em que ela é positivo para os dois organismos que participam, né, dessa interação, né, ou para todos que participam dessa interação. Então, na colônia, é vantajoso para todo mundo que participa. Então, o sinal de mais quer dizer que ela é positivo, quer dizer que é vantajoso, tá? E quando aparecer um sinalzinho de menos, quer dizer que um deles vai sair no prejuízo. E se eu colocar o zero, significa que não vai sair nem no prejuízo, mas também não vai sair no lucro, tá? Fica ali no empate, no 0 a 0, tá bom? Bom, então o que seria uma colônia? É o exemplo, então, de uma interação que ocorre entre indivíduos da mesma espécie e uma característica dessa colônia é que todos eles ficam fusionados uns com os outros, né? Eles ficam unidos. Então, essa é a característica da colônia. Todos os organismos que participam, então, de uma colônia, eles estão fisicamente unidos, aderidos uns aos outros, tá? E existem dois tipos de interações, né, desse tipo de colônia. São chamadas de isomorfas e nós temos as heteromorfas, tá? Vamos lá, vou explicar isso aqui para vocês o que é cada um desses tipos. Na colônia, todo mundo sai ganhando, por quê? Porque um indivíduo sozinho, às vezes ele vai ter que, tudo bem, ele consegue obter o seu alimento, tá? Ele pode conseguir viver sozinho. Só que se ele viver com outros organismos, né, da mesma espécie dele ali a mais, ele tem mais vantagens. Ele pode conseguir mais alimento, ele pode se proteger de predadores quando eles estão unidos, tá? Então traz vantagem para todo mundo se eles crescerem desse tipo. E eles podem ser então classificados como isomorfas quando todo mundo que participa então dessa colônia tem basicamente a mesma função. Eles não têm divisão de função nenhuma. São todos eles fazem a mesma coisa, tá? Então é o caso aqui, ó, dos corais. Se eu pegar um coral desse daqui, ó, cada um desses disquinhos daqui, ó, seria um indivíduo. E todos eles reunidos aqui, ó, eles formam uma colônia, tá, de corais. Eles conseguem obter alimentos com mais facilidade, eles em grupo conseguem, né, se proteger de predadores, tá? Então é vantajoso para todos eles. E todo mundo acaba desempenhando a mesma função, tá? Já essa outra aqui, ó, essa foto ao lado, ela mostra pra gente um animal chamado de caravela portuguesa, tá? Essa caravela portuguesa, ela é um quinidário e ela é um exemplo de colônias heteromorfas. Muita gente, quando olha essa caravela portuguesa, primeiro, né, que pelo nome caravela portuguesa, todo mundo imagina que é um navio, um barco, né, que é uma caravela. O nome foi dado justamente porque ele se assemelha, né, ele lembra uma caravela, né? Então ela tem essa parte da crista aqui, ó, que parecem as velas, né, de uma caravela, e essa parte de baixo aqui, ó, que parece a parte da embarcação de uma caravela. Então, como elas ficam boiando ali na água, tá? Parece, né, o pessoal olhava para ela e falava que ela parecia uma caravela portuguesa, tá? Então ela recebeu esse nome em homenagem à embarcação, tá? Só que daí quando as pessoas olham para essa caravela portuguesa, elas falam assim: "Ah, isso aqui é um indivíduo só. Por que vocês estão dando um exemplo desse indivíduo aqui sendo uma colônia? São vários deles grudados uns nos outros?" Na verdade, isso daqui, ó, que já está mostrando na foto, isso já é um exemplo de uma colônia. Por quê? Porque cada um, né, dessas estruturas que eu vou apontar para vocês, ela é um indivíduo, né, isolado, que em conjunto eles formam essa estrutura inteira aqui da caravela portuguesa. Quem que são esses indivíduos? Então, ó, nós temos um indivíduo
que vai fazer o papel do pneumatóforo, né, que ele vai ter a função então de fazer a flutuação dele na água. O outro indivíduo, cadê o outro indivíduo? É esse daqui, ó, o gonozoide, que ele vai fazer o papel reprodutivo, tá? Então somente ele é capaz de produzir gametas para fazer a reprodução. Nós temos outros, temos esse outro carinha aqui, ó, o dactilozoide. Os dactilozoides são os que têm função de fazer, né, a captura do alimento. Então, notem que como esse animal que eu mostro para vocês não é um único animal. Ele é um animal formado por vários outros. Todos eles são da mesma espécie e cada um deles forma uma estrutura diferente, formando então uma colônia aqui, certo? Então, esse daqui é uma colônia portuguesa. É lógico que, né, você pode encontrar outras fotos por aí que vão mostrar vários desses aqui reunidos, tá? Mas ele por si só já é um exemplo de uma colônia do tipo heteromorfa, beleza? Bom, continuando, depois de colônia, vamos falar sobre sociedade. Qual que é a diferença de uma colônia e de uma sociedade? Bom, primeiro, vamos começar com a semelhança, né? Desculpa, né? Estou atropelando aqui. A semelhança é que aqui, ó, a sociedade e a colônia, né, elas também serão todas mais, tá? Ou seja, ela é vantajoso para todo mundo, tá? Todos que participam dessa relação têm vantagens. E as duas, né, os dois exemplos, tanto de colônia quanto de sociedade, eles serão, né, indivíduos da mesma espécie, portanto também é intraespecífica. Ué, se os dois exemplos de colônia e sociedade são todos da mesma espécie e todos saem na vantagem, qual que agora é a diferença entre eles? A diferença é que esses animais que participam então de uma sociedade, eles não apresentam ligações um com o outro. Ligação eu digo, de serem fundidos uns aos outros, né? Uma união do corpo. Eles têm, cada um indivíduo, né, apresenta a sua vida separado um do outro, tá? Não apresentam ligações. Já, né, uma outra diferença é que eles vão realmente apresentar todos, né, na sua sociedade, apresentam então funções específicas. Então eles têm diferença na sua função dentro de uma sociedade. O caso típico de uma sociedade são as abelhas, em que dentro, né, de uma colmeia de abelhas você pode encontrar diferentes abelhas com funções diferentes. Aqui eu coloquei 3 para vocês, ó, nessa foto aqui ao lado. Aqui, ó, representa a primeira, uma abelha operária, a segunda aqui do meio, uma abelha rainha, e o terceiro aqui é um macho, é um zangão, tá? Então, esses 3 indivíduos aí, ó, já dá para perceber que eles apresentam diferenças tanto no corpo deles, quanto na função que eles desempenham para uma colmeia. Então, a sociedade em que eles vivem, eles apresentam diferenças de função entre os indivíduos que participam ali, né, nessa vida em conjunto, tá? É possível também perceber dentro de uma colmeia várias outras funções, tá? As operárias, por exemplo, tem operárias que são operárias enfermeiras, que vão cuidar, né, das larvas, tem as operárias guardas, que vão ficar vigiando a colmeia, tem as operárias que vão buscar, né, o néctar, o pólen em outras, né, em plantas. Então eles apresentam, mesmo ali dentro delas, apresentam mais diferenças de função dessas abelhas operárias. Tudo bem? Então, resumindo, a sociedade nada mais é do que uma interação entre indivíduos da mesma espécie, vantajoso para todo mundo, em que eles vivem com uma função diferente. Eles apresentam diferenças na estrutura dessa sociedade, de função, tá? E eles não estão ligados umas às outras, como é no caso das colônias. Bom, continuando. É lógico, nós temos outros exemplos de interações desse tipo, tá? Por exemplo, formigas, cupins também apresentam essas mesmas interações do tipo sociedade, tá? Continuando. Então já matamos essa daqui, ó, tá? Das interações harmônicas e intraespecíficas, já matamos colônia e sociedade, tá? Agora vamos para as desarmônicas, falando sobre competição intra e falando sobre canibalismo.
Dessas competições, dessas relações intraespecíficas desarmônicas, então vai sair no prejuízo, tá? Alguém vai sair no prejuízo. No caso de uma competição, notem isso aqui, ó. Quando nós temos um caso de competição, as duas partes vão sair no prejuízo. Então, uma interação do tipo menos menos. Apesar de que se a gente parar para pensar, falar assim, ó, se vai disputar, né, um indivíduo contra o outro, um vai sair ganhando e o outro vai sair no prejuízo. Então teria que ser uma interação do tipo mais menos, né? Aquele que ganhou essa competição sai com mais e aquele que perdeu sai com menos. Na teoria faz sentido, tá? Só que na prática o que realmente acontece isso? É uma disputa, né, que nós temos tendo aqui, ó, entre, nesse caso aqui da foto, ó, entre dois leões. O leão número 1 e o leão número 2 estão disputando. Nessa disputa, os dois eles saem com prejuízo, por quê? Porque eles saíram com menos energia do que eles começaram uma disputa, eles saem com mais machucados do que eles entraram nessa disputa, então eles saem mais cansados, tá? E muitas vezes o leão até que perde, ele acaba até morrendo e o outro fica gravemente ferido, tá? Então, numa competição, nunca é vantagem, né? Os dois acabam de competir e saem melhor do que entrou, tá? Os dois saem pior do que entrou. Mas é lógico que vai haver um ganhador, né? Que no final fica vivo e ganha o que eles estão disputando, tá? Mas mesmo assim, trata-se de uma relação menos-menos. E essa é um exemplo de uma competição intraespecífica. Por que eu pus intraespecífica aqui, né? Aqui, ó, ressaltei que é uma competição intra. Porque nós também vamos ter uma competição interespecífica, tá? Competição entre indivíduos de espécies diferentes. Mas eu vou deixar para falar esses exemplos de competição inter lá quando a gente estiver falando sobre relações interespecíficas. Bom, nesse caso aqui, a competição ela é devido ao quê? A competição ela vai ser devido a um recurso. Então, uma disputa entre dois ou mais indivíduos por um determinado recurso. E esse recurso, o que ele seria? Ele pode ser um ambiente físico, ele pode ser água, ele pode ser alimento, pode ser luminosidade, pode ser parceiros para reprodução, então eles estão disputando uma fêmea, tá? Ou simplesmente o local ou o comando, né, de um bando ali, por exemplo. Nesse caso, os leões, eles são territorialistas, né? Então eles defendem o território deles, eles formam um harém, né? Eles têm várias fêmeas, seus filhotes, e quando encontram machos, né, de grupos separados, grupos diferentes, há um conflito entre eles, sendo que o vencedor acaba assumindo, inclusive, as fêmeas do perdedor, tá? Pode ocorrer também uma luta no mesmo grupo, tá? Então, por exemplo, um macho mais novo, ele vai questionar, né, a liderança do macho mais velho e ele pode destronar, vamos dizer assim, né, o macho mais velho assumindo o lugar dele, tá? Então, essas são disputas, competições que acabam atingindo somente os indivíduos da mesma espécie, somente, né, nesse caso aqui, leões, tá? Existem vários tipos de competições intraespecíficas, tá? Então, dentro da mesma espécie. Inclusive, nós seres humanos somos, né, aí temos vários exemplos de competição entre nós mesmos, tá? Seja ele esportivamente, seja ele por trabalho, seja ele por um interesse, tá? Seja ele por uma vaga em um vestibular, são tipos de competições de mesma espécie. Bom, continuando. E nós temos o caso, né, de um outro exemplo de interação intraespecífica desarmônica, que é o canibalismo. O que é esse canibalismo? Quando um indivíduo, que é da mesma espécie, come o outro da mesma espécie, tá? Isso é bastante comum acontecer no reino animal, aí, principalmente com insetos, mas nós temos vários outros exemplos também de vertebrados. Quando a gente fala em canibalismo, muita gente fica pensando nos exemplos de seres humanos, né? Fala assim, seres humanos que são canibais existiam, né? Tem alguns relatos ainda de alguns locais aí isolados que ainda há casos de canibalismo, mas isso é raro, né, entre seres humanos agora. Mas é bastante comum, né, em outras espécies aí selvagens. Aqui, o que seria o canibalismo então? É uma relação mais menos.
Lógico, né? O menos é aquele que morreu, que foi comido, e o mais é aquele que comeu o outro, tá? Então é uma relação em que um indivíduo vai comer o outro, né, da mesma espécie, aquele que é comido é menos, aquele que comeu é o mais. E aí o que que ocorre, tá? E nesse exemplo aqui, ó, né, no caso tanto desse do louva-a-Deus quanto dessas aranhas aqui, ó, viúva negra, ela é um tipo de canibalismo que ocorre na época de reprodução, tá? Então o que acontece é que as fêmeas acabam comendo os machos. Nesse caso do louva-a-Deus, a fêmea, ela tem que fazer, ela durante a cópula, ela come a cabeça do macho aqui, ó, tá? Ela tá vendo que ele tá sem a cabeça? Isso para quê? Para que o macho consiga fazer a cópula, tá? Então, para o macho conseguir fazer a ejaculação dos seus gametas para fecundar os ovos da fêmea, a fêmea precisa comer a cabeça dele para romper uma ligação de um cordão nervoso que promove a ejaculação do sêmen, tá? Então, a fêmea acaba fazendo esse tipo de relação de canibalismo para o macho conseguir fazer a reprodução. E no caso dessas aranhas viúvas negras, tá? Depois que o macho faz a cópula com a fêmea, o macho é esse menor aqui, tá? Nesse caso, esse de baixo aqui é o macho, tá? Esse maior aqui em cima é a fêmea. O que acontece? A fêmea, ela acaba comendo o macho, tá? Depois que ocorre a cópula. Para quê? Porque nesse estágio, né, a fêmea ela não vai poder ficar saindo para ficar procurando, né, alimento, ela tem que ficar ali com os ovos ali por perto. Então ela acaba comendo o macho para servir de energia para ela e repor toda a energia gasta no processo reprodutivo, tá bom? Então é bastante comum aí em aranhas também fazer isso. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês de tubarões, que é um exemplo de vertebrados em que ocorre um tipo de canibalismo. Aqui em tubarões ocorre um fato interessante que é chamado de canibalismo intrauterino. É um canibalismo em que os filhotes de tubarão comem um ao outro ainda dentro do útero da mãe. Tá? Então, quando a mãe ainda está gestando, né, os filhotes ainda eles não nasceram, ocorre esse canibalismo dentro do útero dela, em que os filhotes vão comendo uns aos outros ali, tá? Então, ganha quem é o mais forte ali dentro, tá? É o que acontece em algumas, não são em todas, né? Mas em algumas espécies acaba ocorrendo esse tipo de interação aí, certo? Ocorre também muitas vezes esse tipo de canibalismo em espécies até mesmo próximas da gente, como ocorre em cães, gatos, tá? Os cães acabam comendo os filhotes quando, né, ele vê que os filhotes que ele está tendo, um ou outro, né, ele está doente, ou ele vê que, né, ele não tem leite suficiente para dar para todos os filhotes, ele acaba sacrificando algum filhote mais fraco, tá? E ele acaba comendo até mesmo esses filhotes aí, tá? Para ter mais energia e produzir mais leite para os outros ali. Então pode acontecer esse tipo de canibalismo também entre espécies que até mesmo são mais próximas aí, que, né, vivem até mesmo na nossa casa, tá? Bom, continuando. Falamos então, né, agora de intraespecíficas harmônicas e intraespecíficas desarmônicas. Agora partimos para as relações interespecíficas, tá? Começando pelas harmônicas. Bom, vamos lá. Nessas relações, então, interespecíficas harmônicas, todas elas, né, que eu vou falar agora daqui para frente, vão reunir espécies diferentes, tá? Então, não são mais da mesma espécie. Agora são indivíduos de espécies diferentes. E como são harmônicas, né, ninguém vai sair no prejuízo, tá? No máximo, vai sair sem lucrar com nada, né? Mas prejuízo não vai tomar. A primeira relação que eu vou falar com vocês é uma relação chamada de mutualismo, tá? Quando eu falo mutualismo, lembre-se de mútuo, né? O que é mútuo? Quando é para os dois. Então, nesse caso, é uma relação que é vantajosa para as duas, né? Os dois indivíduos que estão participando, para todos que estão participando. Então, é uma relação mais. E todas elas saem no lucro, né? Então, vamos falar sobre alguns exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Olha esse exemplo aqui ao lado. Essa foto mostra um líquen, tá? O líquen é essa pequena estruturazinha meio esverdeada, às vezes esbranquiçada, que fica crescendo aí em vegetação, em troncos de árvores, né? Muita gente olha aquilo lá e confunde como fungo, né? Fala, tá fungando ali, né? Um pedaço, cresceu um bolor no pedaço da árvore ali, tá?
não é um bolor, ela é um líquen, tá? E o que é um líquen? O líquen é um ser vivo simbionte em que ele tem a participação de duas espécies. É uma alga unicelular e um fungo. Ah, falei que era fungo. Não, mas não é simplesmente um fungo. É um fungo junto com uma alga, tá? Esse ser vivo, então, que forma que forma o líquen, ele tem que apresentar essas duas espécies e essas duas, elas agem beneficiando uma a outra. Por exemplo, o fungo, ele vai fornecer para a alga os sais minerais necessários para ela, que ela consiga fazer fotossíntese. E a alga, o que ela faz? Ela fornece para o fungo a água, e o açúcar necessário, tá? Os nutrientes necessários. Então, ocorre uma troca de nutrientes entre algas e fungos. Oh, que bonitinho, então um ajuda o outro? Sim, um ajuda o outro. E o que acontece se eu separar? Assim, vamos separar um do outro, causar uma intriga aqui e dar o divórcio entre uma alga e o fungo? Se a gente separar a alga do fungo, eles não sobrevivem. A alga não consegue ficar sem o fungo e o fungo não consegue ficar sem a alga. Então, essa estrutura do líquen, ela vai morrer. Então, não conseguimos separar algas de fungos numa estrutura de líquens, porque senão nós causamos a morte desse líquen, certo? Se é uma relação, então, benéfica para as duas partes e é necessária para a sobrevivência deles, ou seja, um não consegue viver sem o outro, então essa relação é uma relação de mutualismo, tá? Entendam bem isso. É uma relação mais de espécies diferentes que é obrigatório para a sobrevivência. Eu estou enfatizando isso porque vai ser importante para o próximo tipo que nós vamos ver, tá? Bom, vamos dar mais um exemplo aqui antes da gente mudar então o tipo de interação. O outro que eu vou passar aqui para vocês é dessa foto de baixo, é entre o cupim e esse protozoário, a triconinfa. O que é essa relação entre os dois? O cupim, ele se alimenta basicamente da madeira que ele vai ingerir. Só que nenhum animal é capaz de digerir a celulose presente então nas células vegetais. Quem faz essa digestão da celulose lá no estômago do cupim é esse protozoário chamado de triconinfa. Então, se não fosse esse protozoário presente lá no sistema digestório dos cupins, ele não ia conseguir digerir a celulose que ele come e ele não ia conseguir os nutrientes para sobreviver. Se eu tirar esse protozoário lá do estômago, do sistema digestório de cupins, esse cupim ele vai morrer, tá? Por quê? Porque ele não vai conseguir digerir o alimento que ele necessita, tá? E o protozoário vai conseguir viver fora do organismo do cupim? Também não. Então, essa relação entre esses dois, cupim e protozoário, ela é obrigatória para a sobrevivência, tanto para o cupim quanto para o protozoário. Se é obrigatório para a sobrevivência, se é vantajoso para os dois, se é de espécies diferentes, então é mutualismo, certo? Enfatizei bastante isso sobre necessário para a sobrevivência, por quê? Porque nessa próxima relação, ela é uma relação de protocooperação, tá? E o que é uma relação de protocooperação? Ela pode ser uma relação mais zero ou também mais, tá? Só não pode ser negativa para nenhum deles. Então, essa relação de protocooperação, ela também é uma relação que ela é benéfica para as espécies, tá? Então, vai sair no lucro de espécies diferentes. Eu falei, então o que diferencia do mutualismo? Se as espécies que participam são de espécies diferentes e saem no lucro. A diferença é que é uma relação em que não é obrigatória. Tanto é que, às vezes, a protocooperação, vocês encontram em outros materiais, se referindo como mutualismo facultativo. Tá? É a mesma coisa que protocooperação. Então, é uma relação em que é benefício para as duas espécies que estão participando, só que não é necessário para a sobrevivência. Um pode viver sem o outro tranquilamente. Nesses dois exemplos que eu coloquei aqui na foto para vocês, o primeiro é o do jacaré e o pássaro paliteiro. O jacaré, ele fica lá com a bocona aberta. E o pássaro paliteiro, ele fica na boca do jacaré
e ele fica retirando os pedacinhos de carne, né, presentes aqui na boca desse jacaré, nos dentes, enfiado entre os dentes ali. Aí muita gente olha e é natural que os alunos me perguntem, fala, professor, mas o jacaré ele não vai comer o pássaro paliteiro? Para o jacaré não é interessante comer o pássaro, primeiro, tá? Primeiro, porque esse pássaro ele é muito pequeno, tá? Então os jacarés acabam comendo presas grandes. Segundo, que esse passarinho ele está fazendo um serviço útil para o jacaré. Ele está tirando da boca dele pedaços de carne que ficam enfiados ali no meio dos dentes, tá? Que podem causar algum tipo de infecção, tá? Causando até mesmo a perda de dentes. Então, esse pássaro paliteiro, pelo nome paliteiro, né? Ele fica palitando os dentes ali desse jacaré, limpando a boca dele. Então, por isso que o jacaré não vai querer comer esse passarinho, tá? Então, isso é benéfico para os dois. Por quê? Porque o pássaro paliteiro adquire comida, tá? Tranquilamente ali, sem precisar se esforçar com isso. E o jacaré também tem benefício. Por quê? Porque esse pássaro paliteiro retira os pedaços de carne preso que podem até causar uma infecção e perda do dente dele. Tudo bem? Então é vantajoso para os dois. Só que aí, é necessário ter essa relação? O pássaro paliteiro, ele pode conseguir o alimento dele por conta própria, né? Ele comer outra coisa. E o jacaré, ele pode conviver também com um pedacinho de carne enfiado no dente ali, tá? Então, essa relação não é necessária para a sobrevivência, não é obrigatório para a sobrevivência dos dois. Mas, se acontecer, é vantajoso, tá? Uma outra relação bastante comum é quando nós encontramos um pássaro chamado de anu, que fica em cima, né, de às vezes cavalo, às vezes do boi, né? Você encontra um passarinho que fica lá bicando o dorso ali de um boi. Você fala, nossa, o passarinho está comendo boi. Não, na verdade, o que o passarinho está fazendo? Esse anu, ele fica ali, né, comendo os carrapatos, os parasitas, né, do corpo desses animais aí. É vantajoso, então, para o boi? Super vantajoso. Por quê? Porque ele vai retirar os carrapatos dali, né? Que podem causar até mesmo algumas doenças ali. É incômodo, né? E aí o pássaro tem vantagem? Tem. Ele fica ali na boa, comendo uns carrapatinhos ali, tá? Então ele consegue o alimento dele fácil. E é um tipo de relação que traz benefício tanto para o pássaro quanto para o boi. Portanto, é uma relação mais de espécies diferentes. Então, poderia ser considerado mutualismo? Até poderia, se não fosse pelo fato de que eles conseguem sobreviver independentes um do outro, tá? Então, nós chamamos isso de protocooperação. Agora partimos para as outras relações aqui, tá? Eu coloquei essa separada de protocooperação e mutualismo porque são as mais comuns, né, de aparecerem quando a gente se refere a esse tipo de exemplos de relações interespecíficas harmônicas. Mas vamos para outras, né, que são também discutidas. O comensalismo. O que seria um comensalismo? É uma relação mais zero, tá? Ou seja, é benéfico para um e a outra tanto faz, tá? Não tem prejuízo nenhum, mas também não tem lucro, tá? Mas pelo menos, né, não sai no prejuízo. Então, o que é essa relação de comensalismo? É quando uma espécie ela fica junto com a outra e ela se alimenta dos restos que o outro deixou da comida dele. Então, é uma espécie que fica comendo o resto alimentar do outro ali, tá? Nesse caso aqui, eu coloquei o exemplo para vocês desse aqui, ó, do tubarão e do peixe-piloto. O peixe-piloto é esse peixe listradinho aqui, ó, que ele fica nadando junto com o tubarão. Muita gente eles chamaram de peixe-piloto porque ele fica nadando do lado, embaixo, em cima e até mesmo na frente de um tubarão. Parece que eles estão guiando o tubarão, né, para levar ele para algum lugar. Então, por isso que ficou chamando de peixe-piloto. E o que ele acontece nessa situação? O tubarão, quando ele vai caçar uma presa dele, ele pega uma presa grande. E quando ele vai se alimentar, ele acaba mordendo, né, essa presa e quebrando ela em pedaços menores para comer. E vários outros pedacinhos pequenos de órgãos, de tecido, de músculo dessa presa, elas se soltam. E esses peixes pilotos, eles aproveitam essa situação e eles saem comendo esses pedacinhos pequenos.
Aí fala, mas ele fica roubando o alimento do tubarão? Não, porque esses pedacinhos pequenos, o tubarão ele não consegue sair pegando migalhas por aí, tá? E para esses peixes pilotos que são menores, para eles está ótimo, tá? Eles não precisaram matar uma presa, não precisaram gastar energia matando, e eles comem essas migalhas que o tubarão vai deixando. Aí, muitos alunos também me perguntam, professor, mas o tubarão ele não vai comer esses peixes pilotos? Esse peixe piloto não é vantagem para o tubarão sair nadando para comer eles. Primeiro, que é uma presa muito pequena, e segundo, que esses peixes eles são ágeis. Sempre um predador ele vai ter que fazer aquele balanço entre será que vale a pena a quantidade de energia que eu vou gastar para ir atrás de uma presa pequena dessa daí? Talvez eu gaste muito mais energia tentando pegar uma presa dessa pequena do que ele vai me fornecer de energia se eu comer ela, tá? Então ele sempre faz essa conta, essa ponderação, se vale a pena ele ir atrás desses alimentos menores. E ele chega à conclusão que para ele não é vantajoso nenhum, tá? Não é vantagem nenhuma ir atrás dessas presas pequenas que são os peixes pilotos. Então, eles ficam nadando ali. Para o tubarão é vantajoso? Não. O tubarão é o que morre no 0 a 0, tá? E para os peixes pilotos é vantagem nadar com o tubarão ali para pegar essas migalhas? Com certeza. Então, para os peixes pilotos, essa relação do comensalismo é eles que ficam com o saldo positivo, tá bom? Bom, o outro exemplo, né, de um outro tipo de relação interespecífica harmônica é o inquilinismo. No inquilinismo, é uma relação que também é mais zero. Quem é o positivo e quem é o zero? Quem morre no 0 a 0? E o que é essa relação? Bom, a relação do inquilinismo é uma relação em que um ser vivo ele vai morar, ele vai ter um abrigo dentro de um outro ser vivo. Tá? Então ele vai ficar abrigado dentro de um outro ser vivo. É uma relação de inquilino, né? Um inquilino é aquela pessoa que aluga uma casa, por exemplo, ele é um inquilino. Nesse caso aqui, ó, é uma relação em que esse peixe palhaço aqui, ó, ele é um inquilino de uma anêmona. Ele fica morando dentro de uma anêmona ali, tá? Que relação que, né? Quem que traz vantagem para quem aí? Nesse caso, né, o peixe palhaço é aquele que tem vantagem, tá? Ele é o positivo. Por quê? Porque a anêmona vai servir como uma morada para ele. Então ele vai se proteger nessa anêmona. O predador que vai, porventura, querer atacar um peixe palhaço dele, ele não vai nadar e se enfiar no meio dessa anêmona aí. Então ela fica como um esconderijo, né? Essas anêmonas acabam causando até, né, queimaduras aí em outros animais que chegam perto, tá? No peixe palhaço, ele está protegido por uma camada de muco e ele não tem, né, essas queimaduras então. E para a anêmona, tem alguma vantagem? Nenhuma, tá? Mas tem alguma desvantagem? Também não, tá? O peixe palhaço é um bom inquilino, né? Não sai botando prego aí na parede dela, né? Furando a parede, pôr no armário, essas coisas. Então é um ótimo inquilino, fica lá sem causar prejuízo nenhum. E para o peixe palhaço é extremamente vantajoso, porque ele tem um abrigo, né, para reprodução, para fugir dos seus predadores, etc. e tal. Certo? Então essa relação aqui dessa foto aqui embaixo é uma relação de inquilinismo. Bom, continuando. Agora, coloquei aqui para vocês outros 3 exemplos, tá? Que muitas vezes acabam se confundindo um com o outro, com o inquilinismo também, tá? E são menos frequentes, né, de aparecerem por aí. Mas é necessário que a gente apresente aqui para vocês esses outros 3 tipos. Ainda continuam sendo relações interespecíficas e harmônicas, e a primeira que a gente vai falar é sobre o epifitismo. O que é o epifitismo? Muita gente acaba confundindo com o inquilinismo, tá? Eu falo assim, o epifitismo também é uma relação interespecífica, mais zero, em que uma espécie cresce ou vive sobre um outro ali. Mas não é um inquilinismo então? Até poderia ser considerado um inquilinismo, mas quando nós estamos falando somente de espécies que são vegetais, tá? Vegetais, aí nós falamos de epifitismo. O que é isso então? Nessa relação de epifitismo, uma planta, né, um vegetal, ele vai crescer sobre um outro vegetal. Ele fica aderido sobre um outro vegetal. Para quê? Para quê? Para ele conseguir obter mais recursos.
É o caso, por exemplo, das bromélias. Olha aqui, ó, essa planta aqui em cima, ela é uma bromélia. Tem outra bromélia aqui, ó, tem outra bromélia aqui, tá? Essas bromélias, o que elas fazem? Elas são plantas que elas são pequenas, de porte pequeno. Se elas ficarem rente ao chão, elas acabam não tendo luminosidade ou umidade suficiente para elas conseguirem se desenvolver. Então, elas crescem aderidos a outros vegetais maiores para ficarem mais altos. E aí, lá no alto, ela consegue ter luminosidade, consegue reter a umidade da chuva. Então, para ela é extremamente vantajoso. Quando se tem uma relação, então, dessa entre espécies diferentes de vegetais, em que um vegetal cresce aderido ao outro para a melhoria dos recursos, é um exemplo de epifitismo. Acontece com as bromélias, acontece com as orquídeas também, tá? Bom, o outro caso é chamado de epizoísmo. Também é uma relação mais zero. Uma sai do benefício e a outra fica, né, no 0 a 0 sem prejuízo nenhum. O que é o epizoísmo? O epizoísmo é quando um animal ele pega uma carona com o outro, tá? Ele vive sobre o outro animal, tá? Mas parece esse caso de epifitismo que você falou, né? Que um vive sobre o outro. Sim, um vive sobre o outro. Só que agora aqui são o quê? São animais, tá? Epifitismo são vegetais. E nesse caso, então, do epizoísmo, é o caso que eu quis mostrar aqui para vocês, ó, da baleia e da craca, tá? A craca, ela cresce, ó, aderido ao corpo das baleias. Para a craca é vantajoso? É, porque a craca é um animal séssil, um animal preso, fixo, tá? E ela estando fixo, filtrando, né, somente a matéria orgânica presente na água, ela acaba não tendo tanta disponibilidade de matéria orgânica que chega até ela. Agora, se ela fica preso na baleia, e a baleia ela é um animal móvel, né, um animal livre, ela consegue então nadar e conseguir, junto com essa baleia, e ter então um deslocamento para conseguir mais alimentos, tá? Então, para a craca é extremamente vantajoso. Para a baleia, não tem vantagem nenhum, mas também não é desvantagem, tá? Aí fala, mas fica feio, não sei o quê, né? Mas para essa questão do mundo animal ali, né, para as baleias, não é a estética de ter cracas ou não impede elas de nada, tá? Então é um caso de epizoísmo. E nós temos o outro terceiro exemplo aqui, ó, que é a forésia. O que é a forésia? Também é uma relação mais zero. E também é uma relação que ocorre o quê? O transporte de uma espécie, ó, transporte de uma espécie. Só que a diferença da forésia para o epizoísmo é que no epizoísmo o animal ele cresce aderido sobre o outro, ele fica preso sobre o outro. E na forésia ele pega uma carona, tá? Então é temporário. O que é o exemplo dessa forésia? Eu coloquei aqui para vocês, ó, do carrapicho. Sabe esse carrapicho aqui, ó? Não é um animal, né? Esse carrapicho. Esse carrapicho é uma estrutura vegetal, tá? Esse carrapicho é aquele quando você sai andando pro mato ali e aí vem grudado na sua calça, na barra da calça, no cadarço do tênis, tá? Esse carrapicho aqui, ó, ele vai fazer a dispersão então do vegetal. E ela tem essas estruturas aqui, ó, que é justamente para se prender nos pelos de algum animal que passar por ali, tá? No caso, quando prende no seu cadarço, na sua calça, o animal foi você, né, que transportou esse carrapicho para outro local, tá? Então, é um transporte temporário, em que depois que esse carrapicho se solta, ele cai em um outro solo e aí ele germina e cresce e dá origem ao vegetal ali então, tá? Tem um outro exemplo de forésia, tá? Que às vezes eles são utilizados para outros tipos de situações, de tipos de interações, que é o caso do tubarão e do peixe piloto, do tubarão e da rêmora, tá? A rêmora, ela é um peixe pequenininho também, que ela tem uma ventosa na cabeça e ela gruda, né, no corpo do tubarão, pegando uma carona. Ela vai fazer a mesma coisa que o peixe piloto faz de se alimentar, né, dos restos alimentares do tubarão. Então, tanto a rêmora quanto o peixe piloto faz isso. A diferença é que o peixe piloto ele nada acompanhando o tubarão. E a rêmora, ela cola, né, essa ventosa no tubarão e pega uma carona. Então a rêmora é mais folgada ainda, né? Além de ter um vale alimentação, ela também tem um vale transporte do tubarão. Ela pega então tanto o resto alimentar do tubarão quanto uma carona com ele, tá?
Então, nesse caso, também pode ser um exemplo de uma forésia, tá? Porque é um transporte temporário, né? Depois, quando ele vai se alimentar, ele solta essa ventosa e ele vai comer os restos alimentares ali, certo? Entendidos, pessoal? Bom, agora então o que a gente fez? Nós matamos toda essa parte aqui, ó, de relações harmônicas intraespecíficas, desarmônicas intraespecíficas e agora harmônicas interespecíficas. Faltou agora para a gente o que? As interespecíficas desarmônicas. Vamos lá. A primeira, lógico que é a competição interespecífica. Falei para vocês, né, da competição intra, agora faltou a competição inter. Nessa competição inter também é uma relação menos-menos. Lembra que eu falei para vocês na explicação anterior? Menos-menos por quê? Porque os participantes que entraram nessa competição, eles saíram dela com menos energia, com machucados, né? Então entraram com menos do que elas começaram, tá? Então é uma competição, é uma relação menos-menos. Nesse caso, lógico, né, que o mais prejudicado é aquele que perdeu, tá? Aqui eu pus para vocês alguns exemplos, ó, leões e hienas, tá? Leões e hienas, os dois são grandes carnívoros, tá? O que acontece ali nas savanas africanas é que geralmente os leões, eles vão atrás das suas presas, matam, e na hora que eles estão comendo, as hienas vêm em bando ali, né, em número muito maior do que o leão. E aí, pelo número, né, de indivíduos ali serem superior ao dos leões, eles acabam espantando os leões ali da presa e roubam a presa deles. E começam a comer essa presa que os leões caçaram, tá? É um tipo de competição por alimento, né, entre espécies diferentes, porque envolve agora o leão e a hiena, duas espécies, tá? Aqui no nosso território brasileiro, território tupiniquim, temos o exemplo também de felinos aqui, ó, no caso desses dois felinos, onça parda e onça pintada. A onça parda e a onça pintada, elas apresentam uma sobreposição de áreas de forrageio, né, de nicho ecológico, de habitat. E essas duas onças, então, são de espécies diferentes e elas disputam a mesma área, disputam o mesmo alimento, tá? Eles têm até estratégias diferentes de caça de uma das outras, né? Justamente para tentar preservar as suas presas para uma onça não roubar da outra, tá? Mas elas se encontram, né? Tem a competição entre o espaço e a disputa então de alimento entre elas, tá? Costuma-se falar que, né, a grosso modo, que as onças pintadas, por serem ligeiramente maiores e mais fortes, elas acabam matando as suas presas e deixam elas no chão, tá? Então, se você encontrar uma presa abatida no chão, é sinal de que ela pode ter sido atacada por uma onça pintada. Já a onça parda, elas são exímias escaladoras. Então, elas acabam matando as suas presas e levando ela para ambientes mais altos, como por exemplo em cima de uma árvore, tá? Onde ela deixa ali para ela terminar de comer em uma outra hora. Então, se você vê uma presa pendurada em algum galho ali em cima de uma árvore, sinal de que ela pode ter sido abatida por uma onça parda, tá? E aqui eu coloquei um outro exemplo para vocês, que é uma disputa por água, tá? Muito comum encontrado ali nas savanas africanas, tá? Na época da seca. Na época da seca, a disputa por fonte de água é muito acirrada, né? Começa a vir ali hipopótamos, elefantes, anus, crocodilos, zebras, todas elas disputando um pequeno pedaço de água ali para beber, para se refrescar do calor, etc. e tal. Certo? Também são competições entre espécies diferentes por um recurso que nesse caso seria a água. Bom, continuando. Uma outra relação desarmônica, né, a mais clássica delas, é uma relação de predatismo. Relação nítida, mais menos, né? Uma relação de que quem é positivo é quem está comendo, né? E o negativo é quem foi morto, abatido, para ser comido. É uma relação, se for essa relação de predatismo, ela também ocorre quando ela é intraespecífica. Lembra quando a gente falou de intraespecífica? Só que lá nós chamamos isso de canibalismo. Aqui, como é de espécies diferentes, nós chamamos isso de predatismo, tá?
E o predatismo é uma relação clássica aí, não preciso nem fazer esforço, né, para vocês já lembrarem na cabeça de vocês exemplos de predação. Então, muita gente já quer associar logo também, né? Estamos aí falando de bastante de leões, já quer associar um leão comendo a zebra lá, não sei o que é um predador em uma presa, tá? Mas não precisamos ir lá nas savanas africanas para ver tudo isso, tá? Um simples, né, lagarto comendo um inseto já é uma relação de predatismo, tá? Nesse caso, o lagarto é um predador que está comendo um inseto que é uma presa. Só que aqui, ó, nós temos uma outra relação também, que apareceu uma cobra que está tentando matar o lagarto para comer ele, tá? Então o lagarto, ele era um predador de insetos e virou uma presa de cobras aqui, certo? Temos aqui o caso de uma aranha, né, pegando um inseto para comer também, é um predador e presa. Um outro exemplo aqui, ó, de uma foca e um tubarão, de um falconiforme e um peixe, tá? E o caso de dois insetos aqui também, né, fazendo a relação de presa e predador, certo? Continuando. Temos aqui agora a próxima relação, também interespecífica desarmônica, de parasitismo, tá? Esse parasitismo também é uma relação mais-menos. A relação positiva é para o parasita, negativa é para o hospedeiro, tá? Então, nessa relação é que um animal ele vai ficar absorvendo os recursos do outro, tá? Não precisa obrigatoriamente ser um animal, né? Acabei falando animal por força da expressão. Mas é quando um ser vivo ele se aproveita dos recursos de o outro, né? Do outro ser vivo. E isso acontece bastante comum aqui, ó, né? No caso de verminoses. Então, as verminoses, os vermes que acabam afetando principalmente o nosso trato gastrointestinal, né? Eles acabam sugando os nutrientes que o seu hospedeiro ele adquire pela alimentação. Então ele fica lá no intestino sugando todos os nutrientes ali na boa, tá? Esse caso aqui, ó, é um caso de ectoparasitas, tá? Então nós temos casos de carrapatos, né? Temos casos de insetos como pulgas, tá? Que eles podem ficar ali sugando, né, os nutrientes, o sangue de uma pessoa, tá? É um caso de ectoparasita. Tá bom? Aqui é um carrapatinho que está mostrando para vocês. E podemos ter casos também de parasitismo até mesmo em vegetais, tá? Como muitas espécies aqui, ó, como o cipó chumbo, por exemplo, que ele acaba penetrando as suas raízes dentro, né, do vegetal e sugando a seiva elaborada que passa lá pelo floema, tá? Então, há também casos de parasitismo em espécies vegetais. Certo, gente? Bom, só para relembrar, antes de passar, né, para outro exemplo, só para relembrar vocês também que o parasita, um bom parasita, ele não pode matar o seu hospedeiro, tá? Por quê? Porque se ele chega ao ponto de sugar todos os nutrientes do seu hospedeiro e matam ele, sinal do que? Depois vai acabar os recursos para ele e ele vai acabar morrendo, tá? Então, o que seria um bom parasita? Seria aquele que fica hospedado no seu hospedeiro e fica sugando somente os nutrientes necessários para que ele consiga se manter sem matar o hospedeiro, certo? Bom, vamos para a próxima relação agora. Agora colocando duas outras relações aqui, que também não são muito comuns, por isso que eu acabei colocando junto aqui, que é uma relação de herbivorismo e uma relação de amensalismo. Somente justificar o porquê foi que não é muito comum. Não é que não seja muito comum de ser visto por aí. Não é muito comum de comentarmos sobre ela, tá? É isso que eu quis dizer. Por quê? Porque o herbivorismo talvez é uma relação super comum, né? Então, uma relação em que um ser vivo vai se alimentar de um outro ser vivo e esse ser vivo que, né, serve de alimento é um vegetal, tá? Então, basicamente, é a relação entre um consumidor primário e um produtor. Quem é consumido? O produtor é consumido, né? O vegetal ele é consumido. E o consumidor primário é aquele que se dá bem. Então, é a relação positivo e negativo, tá? Consumidor primário é o positivo, o produtor é o negativo, porque é ele que vai servir de alimento. Tudo bem? Então, uma relação de herbivorismo. É muito comum de se encontrar. Todos os herbívoros aí, né, são capazes de estabelecer essa relação de herbivorismo.
E essa outra relação aqui, ó, é o do amensalismo. É uma relação também mais menos. O que é esse amensalismo? É quando um ser vivo ele libera substâncias tóxicas que inibem o crescimento de um outro ser vivo que está ali participando dessa relação, tá? Então, olha só, um produz uma arma química, né, que inibe o crescimento de outro, tá? Isso é amensalismo. Um caso clássico de amensalismo é entre fungos e bactérias, como foi na descoberta do primeiro antibiótico, a penicilina. Então, olha só, esse fungo penicillium aqui, ó, que está crescendo nessa colônia aqui, ó, de fungos, ela cresceu em uma placa onde tinha uma cultura de bactérias, né, do tipo Staphylococcus. Essas bactérias Staphylococcus estavam todas espalhadas aqui na placa. Quando esse fungo penicillium começou a crescer, olha aqui que começou a aparecer em volta. Começou a aparecer esse anel de esterilidade aqui, ó. Essa regiãozinha. Nessa região que está em branca aqui, ó, é uma região em que ocorreu a morte das bactérias que estavam aqui nessa região. Por que morreram essas bactérias? Porque esse fungo aqui, o penicillium, começou a produzir uma substância que liberou aqui nesse meio de cultura e matou essas bactérias que estavam crescendo aqui em volta. Quando o homem percebeu, né, lá aquela história do Alexander Fleming, né, ele percebeu que essas bactérias aqui em volta estavam morrendo, ele retirou um pedaço, né, desse meio de cultura e fez a análise para ver o que estava nesse, né, nesse pedacinho aqui desse meio de cultura e descobriu que era uma substância produzida pelo metabolismo secundário dos penicillium, né, que acabava matando essas bactérias. Quando ele viu que ele tinha um potencial, né, então, de aplicar isso em pessoas que estavam infectadas por alguma bactéria, tá, criou-se o primeiro antibiótico, a penicilina. Certo? Então, esse é um caso de amensalismo, onde o fungo penicillium produziu a penicilina que matou essas bactérias que estavam em volta desse fungo, tá? Esse é um outro caso aqui, ó, tá? O caso de eucaliptos. Muitas espécies de eucaliptos e pinheiros, tá? Eles acabam liberando nas suas folhas substâncias que, quando caem aqui no solo, elas liberam essas substâncias que impedem o crescimento de outros vegetais em volta deles. Para que isso? Para que eles não disputem nutrientes do solo com eles. Tá? Então eles conseguem pegar somente eles que pegam esses nutrientes do solo que estão em volta. Tá? Eles acabam inibindo o crescimento de outros vegetais que estão aqui por perto. E um outro exemplo, né, bastante frequente que encontramos é o caso das marés vermelhas. As marés vermelhas é um fenômeno causado pelas algas dinoflageladas do tipo Pirrófitas, que elas liberam na água toxinas. E essas toxinas, elas matam, né, os organismos aquáticos que estão, né, em volta ali, né, estão nessa região onde essa toxina foi liberada, tá? Então, o caso da maré vermelha é o caso onde as algas liberam a toxina que matam os outros organismos que estão em volta ali. Certinho? Então, também é um amensalismo. Bom, e por fim, eu queria passar uma outra aqui para vocês, tá? Que também é o último exemplo interespecífico e desarmônico e o último tipo da aula também, que é o exemplo do esclavagismo, tá? Esclavagismo, ele lembra do quê? De escravos, tá? Então, é uma relação mais-menos, tá? Em que, nitidamente, o menos aqui, ó, nós já podemos perceber que são as espécies que são escravizadas, tá? E positivo são aquelas que obrigam os outros a trabalharem por eles. Essa é uma relação que ela pode ser tanto intra como interespecífica. Ah, então por que você não pôs lá no exemplo anterior? Porque não é muito comum de ser comentado, tá? Dessa relação de esclavagismo. Se não é muito comum, eu não ia colocar ela duas vezes, né? Lá em intra e depois repetir aqui em inter. Então eu resolvi pôr só no final da aula. É uma relação, então, entre dois seres vivos, em que um ser vivo ele vai utilizar do trabalho forçado do outro para se dar bem, tá? Para adquirir os recursos que ele precisa. E elas podem ser intraespecíficas quando as espécies envolvidas são todas da mesma espécie, ou
podem ser interespecíficas quando os indivíduos que participam são de espécies diferentes, tá? Coloquei aqui, por exemplo, para vocês, né, algumas situações. Esse pássaro que está aqui embaixo, ó, esse maior, é o cuco, tá? O pássaro cuco. Aquele que vocês acham que só existe dentro de relógio, né? Não, mas é um pássaro. Ele chama-se cuco mesmo. O que o cuco faz? Olha o tamanho que é o cuco aqui, ó, comparado a esse outro pássaro que está aqui, ó. O que acontece nessa relação? A fêmea do cuco, quando ela está na época de botar os ovos dela, né, ela já foi fecundada e vai botar os ovos dela, ela procura o ninho de uma outra ave que saiu para, né, deixou os ovos dela e saiu para buscar alimento, e ela vai até o ninho dessa ave, ela joga os ovos dessa outra ave fora, ela descarta, joga tudo fora, e ela bota o ovo dela, de cuco, né, no ninho dessa ave, e depois sai fora. Quando, né, a ave, dona do ninho, volta, não é mais o ovo dela que está lá, é o ovo do cuco. E só que ela não sabe disso. E ela fica lá chocando o ovo, depois esse ovo eclode e libera, né, e nasce, né, o cuco filhote. E ela fica alimentando esse cuco filhote, tá? Olha o tamanho, né, a diferença de tamanho entre o cuco, né, e essa outra ave aqui. E ela fica desesperada tentando buscar alimento para alimentar um baita filhotão desse que nem filho dela não é, tá? Então é um exemplo de esclavagismo em que o cuco, né, utiliza os serviços de uma outra ave, pode ser, geralmente é um rouxinol, né, que acaba fazendo, né, a vez de escravo, alimentando o filhote dela, tá? O filhote não tem culpa, porque ele não sabe de nada que está acontecendo, e essa outra ave menos ainda, né? O rouxinol. Um outro caso comum de se encontrar de esclavagismo é aqui, ó, no caso das formigas e formigas e os pulgões. O pulgão, ele fica na planta sugando o néctar, né, das plantas. E esse néctar, ele suga tanto néctar que ele começa a liberar, tá, também néctar nas suas excretas. E a formiga, ele escraviza esses pulgões. Ela fica pegando, sugando o néctar que vai saindo, né, desses pulgões. Ela força os pulgões a puxarem o néctar da planta e absorve o néctar dos próprios pulgões ali, escravizando então né, o trabalho deles. E nós temos aqui o caso de alguns seres humanos, né? Ser humano é craque, né? Infelizmente, fomos craques aí em fazer essa situação de esclavagismo. Aqui é uma situação de esclavagismo interespecífica, em que o homem ele força as abelhas, no caso aqui, ó, a produzirem o mel para ele, tá? Então ele fica lá com as abelhas presas em caixas, né? E essas abelhas produzem esse mel e o homem fica lá somente aproveitando e tirando esse mel das abelhas a todo momento, certo? Vamos para alguns exemplos de relações agora intraespecíficas de esclavagismo. Os leões acabam fazendo bastante isso. O leão macho alfa, ele é o líder ali do grupo deles e ele faz o quê? Durante a caçada de uma presa, ele não faz nada. Ele fica paradinho na sombra ali esperando que os jovens e as fêmeas vão atrás de uma presa, matem essa presa e aí ele vem lá, né, só para dar a mordida final, né, para matar a presa e ele é o primeiro a comer. Depois que ele come tudo que ele quer, ele libera então a carcaça para os outros leões irem lá e terminarem com a presa, tá? Então é um exemplo de esclavagismo intraespecífico, tá? Então ele utiliza o serviço dos seus subalternos, né, de leões jovens e fêmeas, para buscarem o alimento para ele. E esse, infelizmente, que mancha a nossa história aí, né, é o exemplo de esclavagismo entre, né, indivíduos da mesma espécie essa que eu me refiro, espécie humana, tá? Então, na época da escravidão, em que milhares e milhares de escravos foram retirados das suas casas, das suas moradias, para serem forçados ao trabalho, né, em outros continentes por aí, certo? Então, é um outro exemplo de esclavagismo
entre animais, né, entre seres da mesma espécie. Certo, minha gente? Bom, então notem que todas essas situações que eu passei para vocês, esses vários exemplos de relações, todas elas agem no sentido de equilibrar o meio, né, o meio ambiente, equilibrar o ecossistema, com exceção dessa parte de esclavagismo aqui de seres humanos, tá? Então, tudo isso, né, pode parecer cruel, pode parecer, né, que uma espécie está maltratando a outra, mas tudo isso ela favorece o equilíbrio de um ecossistema. Ele garante que uma espécie ela não vai ter um crescimento populacional exagerado, causando um desequilíbrio ambiental. Então, tudo isso favorece para que nós tenhamos um equilíbrio, um meio ambiente equilibrado. Cabe a todos nós participarmos de maneira sustentável, não fazendo, né, o desequilíbrio ambiental, tá? Então, deixo um pequeno texto aí para vocês, uma pequena imagem, só para servir de reflexão quanto à preservação, né, e o equilíbrio ambiental. Certo, minha gente? Espero que tenham todos entendido esse conteúdo. Forte abraço para todos, fiquem todos com Deus e até mais.